Todos, muita paz, que as vibrações do Mestre nos envolvam a todos. Nós vamos falar sobre esse tema, a missão educadora dos pais. No século XIII, um monge foi considerado herege exatamente pela forma como ele concebia o céu e o inferno. Na Europa, a visão dele era a que o céu e o inferno não eram propriamente localizações geográficas acima da terra ou abaixo da terra. O inferno eram os sofrimentos humanos, as dificuldades que as pessoas passavam aqui na vida mesmo. E o céu seria conquistado logo mais, no futuro, com a transformação da humanidade, através da formação de pessoas melhores. Com a chegada do Espiritismo, essa visão otimista da vida se manteve. Na visão do Espiritismo, a paternidade e a maternidade são uma missão, mas são também um dever que se impõe àqueles que aceitaram a incumbência de receberem esses petices como filhos. Quando pensamos em missão, pensamos em incumbência, encargo, tarefa, algo que tenha um objetivo muito claro, muito bem definido. Pressupõe, então, uma meta a ser cumprida. E a educação seria, então, a aplicação de recursos, de técnicas, de métodos para assegurar a formação, o desenvolvimento, a evolução, o aperfeiçoamento. E é algo, então, que vai se dar numa relação de indivíduo para indivíduo. Não dá para pensar em educação sem pensar nessa relação. Emmanuel, benfeitor espiritual, vem nos esclarecer que os estabelecimentos de ensino do mundo, propriamente, podem instruir, mas cabe à família o papel de educar. Então, a educação é algo que deve ser realizado por aqueles que são os responsáveis. Pais, tios, avós, professores, educadores, todos têm, na medida que têm contato com as crianças, com os jovens, o papel de educadores. Mas o papel dos pais transcende em nível de responsabilidade o papel de todos os outros na transmissão dos valores novos às crianças e aos jovens. A visão do Espiritismo é uma visão muito ampla a respeito da criança. A criança não é uma folha em branco, como se imaginou ao longo de muito tempo, que pode ser escrita com caracteres e valores novos simplesmente. A visão do Espiritismo é que a criança que chega ao braço dos pais é um espírito imortal, é alguém que é um viajor através das diversas e múltiplas encarnações. É alguém que traz em si valores, experiências, conhecimentos, com o objetivo de, ao adentrar a vida, de aprender valores novos, adquirir valores novos, transformar a própria essência para melhor, aprender a ajustar e a se reajustar com o grupo familiar a que faz parte. Neste papel, então, os pais têm o objetivo
de mostrar um roteiro seguro para os filhos, orientá-los pela senda nova, já que a infância na humanidade é a mais extensa que se tem dentre todo o reino animal. Tem um motivo para isso. A criança, ela se coloca muito mais aberta ao aprendizado, se coloca muito mais receptiva a todas as formas de educação, de instrução que lhe chegam. O fato de assumir um corpo novo, com um sistema nervoso novo, livre de impressões. O fato dela receber uma amnésia temporária, um esquecimento do seu passado espiritual, lhe dá a possibilidade, então, de gravar valores novos, já que é muito difícil você encher um copo que já está cheio. Mas no período da infância existe um certo esvaziamento deste copo. E a influência, então, principalmente dos pais, daquelas figuras que têm maior peso e contato com a criança, proporcionam, então, a assimilação de valores novos por parte do espírito reencarnante. Khalil Gibran, na sua obra memorável, O Profeta, tem um capítulo que fala de forma muito lúcida aquilo que o Espiritismo confirma, quando o autor vem dizer: vossos filhos não são vossos filhos, são os filhos e as filhas da ânsia da vida por si mesma. Vêm por vós, através de vós, mas não de vós. Vós, os pais, Deus vos enverga como arcos para lançar os filhos como flechas vivas no rumo do amanhã. Então, quando Gibran fala de forma poética, ele está esclarecendo de forma profunda: vossos filhos não são vossos filhos. Então, os filhos, eles não são coisas, eles não são bibelôs, eles são espíritos imortais que Deus concede, permite, para que nesta existência assumam um papel de filhos, para que chamem a vocês de pai e de mãe. É um papel transitório, temporário, porém de grande responsabilidade, de grandes repercussões na história existencial deste ser, desta criatura, com enormes possibilidades de créditos, de transformações, de melhorias de ambas as partes, por parte dos filhos e por parte dos pais. Porque não é possível alguém que se proponha a educar assumir este papel sem antes educar-se. Cada um só pode dar daquilo que tem. Então, buscar fazer o papel de educador significa antes buscar para si a educação. E quando que os pais, então, devem buscar se preparar para educar os filhos? A partir do momento que os filhos nascem? A partir do momento que eles descobriram que já foi gerada uma vida? Não. Antes disso, o processo educativo deve começar muito antes. A partir do momento que cada um toma consciência de que deve melhorar-se, deve empreender esforços claros, diretos, para buscar ser uma pessoa melhor. Porque no processo educativo não bastam palavras, não basta dizer o que pode, o que não pode. A gente deve lembrar que existe um único caminho no processo evolutivo,
que tem a ver com o exemplo. Um exemplo vale mais do que 1.000.000 de palavras. Os pais podem dizer coisas maravilhosas aos filhos, mas se eles derem exemplos que vão contra aquilo que eles estão dizendo, os filhos vão assimilar, enquanto educandos, aquilo que eles veem. Não basta os pais dizerem para os filhos: mas meu filho, você não pode falar mentira, porque é feio. E de repente eles estão numa ligação, falando uma informação falsa para alguém, e os filhos estão escutando, e eles sabem que aquilo não é verdade. Fala assim: ué, pai, mas você não falou que aquilo estava guardado ali, por que você falou que não tem isso aqui em casa? Eles estão aprendendo a mentir. Não adianta você, para economizar alguns reais, na hora de pegar o ônibus, e está escrito lá: crianças abaixo de 5 anos no colo não pagam, e o seu filho já tem 6 anos, você mandar ele passar por debaixo da roleta e o trocador perguntar quantos anos que ele tem. Você fala 5. Não, pai, eu já tenho 6. Cala a boca, menino. Ele está aprendendo a mentir com isso. Então, o que vale mais? Fazer o que é certo e transmitir valores que sejam aqueles para a vida, ou tentar economizar alguns reais que serão muito caros no futuro? Porque aquilo que se ensina para os filhos há de voltar no futuro, na adolescência, na idade adulta. Se você demonstra para os seus filhos que você não respeita os seus pais, os avós dele, ele já está aprendendo isso. E no tempo dele, ele talvez irá te desrespeitar. Mesmo que a princípio você acha que você tenha motivos justos para essas atitudes. Então, vossos filhos não são vossos filhos. São os filhos e as filhas da ânsia da vida por si mesma. Os filhos, eles nascem através dos pais, mas eles são individualidades, eles são consciências que nascem com um objetivo diferente do seu, que nascem com uma missão diferente da sua, que nascem com gostos e desejos diferentes dos seus. Então, é importante orientar, mas também é importante respeitá-los enquanto consciências livres. Os pais não têm o direito de retirar o livre-arbítrio dos filhos em relação às escolhas existenciais. Lógico, quando eles estiverem aptos para isso. Não é que os pais vão falar assim: eu vou deixar meu filho de 5 anos escolher a escolinha que ele quer estudar. Isso daí não é bom senso. Aí eu vou deixar ele escolher se ele quer ou não tomar vacina. É lógico que não, você vai dar a vacina. Assim como você também, que já tem uma consciência mais ampla, vai ensinar um caminho religioso desde cedo para o seu filho. Porque tem muitos pais que dizem: eu não vou ensinar nenhuma religião agora não, porque quando ela crescerem, eu vou deixar, e aí eles vão escolher um caminho religioso. Não vão. Se eles não tiverem nenhuma referência religiosa na infância, na adolescência e na idade adulta, eles não farão esse tipo de busca. Ou muito dificilmente farão esse tipo de busca. Então, mais do que exemplificar que você já faz leituras e buscas, sedimentando este pilar religioso, que é um pilar importante da vida, leve os pequenos para a evangelização. Mostre um caminho religioso, porque isso é algo que vai favorecer a sua educação em termos de valores para a vida. Então, são os filhos e as filhas da ânsia da vida por si mesma. Quando eles saírem para a vida para se lançarem, é melhor que eles saiam
já carregando valores nobres, para que eles não sejam um peso para a sociedade, para que sejam indivíduos que venham agregar valores para o mundo, para a sociedade. Nós vemos diariamente nos jornais o que uma educação mal direcionada é capaz de proporcionar. Através dos crimes que são cometidos contra a vida, contra o sistema financeiro, contra as questões administrativas que vão prejudicar milhões de pessoas. Então é importante educar para a vida. É importante transmitir valores que sejam para a vida. Vós, os pais, Deus vos enverga como arcos para lançá-los como flechas vivas. Os pais, quando assumem a incumbência de se tornarem pais, eles se envergam, porque a vida já não será mais a mesma vida. Você já não terá mais a mesma liberdade de antes. Tudo aquilo que você fizer a partir de então, você terá que medir em relação aos seus filhos. Programas que antes você faria, agora você já não vai mais fazer, pelo menos durante um tempo. Porque alguns programas não são mais apropriados aos filhos. Alguns programas não são possíveis de se levar os filhos. Então você deixa de fazer muitas coisas, deixa de comprar muitas coisas, visando o bem-estar dos filhos. Então os pais se envergam para poder atender a estes espíritos que foram assumidos como filhos. Isso é amor. Está tudo certo. A família é o cadinho regenerador da humanidade, de experiências renovadoras. É através da família que se aprende a ser menos egoísta. É dentro da família que começa a se praticar a caridade, o amor ao próximo. É com aqueles mais próximos mesmo. Então é natural e é esperado que os pais façam isso. Então os pais, neste papel, no processo educativo, eles são alguém que tem que participar mais diretamente. Não dá para terceirizar o afeto, não dá para terceirizar a educação. Tem muitos pais que se queixam nas escolas porque os filhos não estão sendo educados. Mas o papel da escola é o de instruir. Os filhos já têm que ir para a escola desde cedo educados. Porque se os professores tiverem que gastar tempo educando, eles não vão ter tempo de instruir. Então, esses adolescentes e essas crianças que chegam às escolas causando problemas, o problema não é das escolas, o problema são dos lares, o problema é das famílias. Então, os pais têm tido grandes dificuldades no processo educacional dos filhos. Os pais têm carregado sentimentos de culpa que os impede de educar de forma mais ostensiva, como deveria de ser. Por carregarem a crença de que tem que dar coisas melhores aos filhos do que aquilo que tiveram, de colocarem os filhos nas melhores escolas, de terem a necessidade, sim, de fazerem cursos de inglês, de informática, de espanhol e outros cursos capacitantes. Trabalham, passam muitas horas longe do lar. Quando chegam em casa, esses mesmos pais ainda têm que buscar os conhecimentos e atualizações que dizem respeito ao trabalho, porque o mercado é muito competitivo e se eles não se capacitarem, eles não se manterão no trabalho, não serão promovidos, não terão salários melhores. Só que o peso disso tudo é que passarão menos tempo com os filhos. E então, na hora que deveria se educar, carregam um sentimento de culpa,
e querem atender os filhos em tudo aquilo que eles pedem. Então os pais dão coisas para suprir a consciência de culpa. Mas mais do que dar coisas, dar viagens, dar roupas de marca, dar brinquedos e presentes, os pais deveriam de reservar mais tempo para se darem. Porque o processo educativo necessita da presença. Somente é possível educar participando daquilo que os filhos fazem. Não dá para chegar em casa à noite e perguntar para a secretária: mas aqui, o meu filho comeu? Não comeu? Ele fez o dever? Ele brincou? Ele dormiu? O que ele fez? E aí você tomar consciência do como foi o dia do seu filho sem ter participado de algumas das coisas do dia. Porque você só consegue educar na medida que as coisas vão acontecendo. Se a vida do seu filho acontecer sem a sua presença, fica difícil de você educar. Então o desafio para os pais de hoje é, sim, trabalharem, mas participarem também da vida dos filhos. Eu às vezes escuto de pais que falam assim: olha, eu fico pouco tempo com o meu filho, com a minha filha, mas o tempo que eu fico é de qualidade. É claro que a qualidade do tempo é importante, mas a quantidade também é. Não dá para falar de qualidade e educação disponibilizando 15, 20 minutos por dia. Isso é muito pouco. Porque os filhos demandam mais tempo. Se você ficar só isso daí de tempo, seu filho dará problema. Sua filha mostrará sintomas, seja na escola, seja em casa, seja no convívio social. Muitos dos sintomas dos filhos são simplesmente uma forma das crianças dizerem: olha, presta atenção aqui em mim. Olha, eu preciso mais de você. Olha, eu existo. Só que a criança não sabe falar isso propriamente. Então ela vai falar através dos sintomas, dos problemas, das questões que ela vai apresentar. Então, para educar, é necessário estar junto, é necessário se dar, né? Reservar um tempo de modo que os filhos sintam que você está ali para eles, naquele momento. Que você olhe nos olhos dos seus filhos e eles sintam, olha, a presença da mãe, a presença do pai. Dos dois, a presença dos dois é importante. Não é o pai fazer o papel de mãe e nem a mãe fazer o papel de pai. Cada um tem o seu papel importante. Cada um transmite valores diferentes. Então, no processo educativo, é importante estar junto. Muitos pais, com essa necessidade de buscarem conhecimento, de terem outros afazeres quando chegam em casa, permitem os filhos ficarem horas e horas com tablets, smartphones, computadores, na televisão. E os filhos ficam várias horas, então, em frente da telona ou da telinha. Mas isso daí não é saudável, isso daí não é bom. Muitos dos problemas de TDAH e outros problemas de atenção e aprendizagem dizem respeito ao excesso de utilização de mídias. Então, os estudos mais recentes apontam que deve-se permitir que as crianças... É importante que elas tenham contato, logicamente. É importante. Essa geração já nasceu com a presença da internet, o que é um estímulo que pode ser favorável se bem utilizado. Mas então, os estudos novos apontam que as crianças devem ter contato com smartphones, celulares, tablets, iPads, apenas após os 2 anos de idade, não antes. Apenas após os 2 anos. E dos 2 anos aos 5 anos de idade, limitar o uso a 1 hora por dia. Pensem nos casos que vocês conhecem.
Dos 2 aos 5 anos, 1 hora apenas por dia. E após os 5 anos de idade, aumentar gradativamente. Porque as crianças ficam com um excesso de estimulação e com pouca atividade física, pouca capacidade de desenvolver a criatividade, de movimentar o corpo. Então isso daí gera uma energia acumulada, uma irritação, uma dificuldade de assentar para estudar, para aprender, para conversar. Sendo que a solução seria simples: gastar energia, movimentar, ter atividades, brincar com brinquedos e jogos que se coloque à mão, mais orgânicos, digamos assim, e menos virtuais. O virtual é importante, mas no tempo certo, na hora certa. O processo de desenvolvimento requer atenção. E muitos dos pais não sabem para onde os filhos vão através da internet, quando esses filhos assumem para si sozinhos o manejo dos tablets, dos smartphones. Quais são os sites que os filhos estão acessando? Que tipo de conversas eles estão tendo no Facebook? Com quem eles estão conversando no WhatsApp? Que tipo de conteúdo está sendo trocado nisso daí? Então, se você não participa, você não filtra, você não seleciona, você não educa. Que tipo de programas o seu pequenino tem assistido por horas e horas? Porque existem programas infantis que são bons, que transmitem valores, que ajudam no processo educativo. Mas olha, eu vou dizer para vocês, existem muitos outros que deturpam a educação, porque transmitem valores que são valores do mundo, valores de egoísmo, valores de vaidade, valores de orgulho, que vão dificultar o seu processo educativo em relação ao seu filho. O Espiritismo, através do conhecimento de que nós somos seres imortais, favorece e facilita muito o processo da educação. No Evangelho segundo o Espiritismo, o Espírito Santo Agostinho, no capítulo 14, no item 9, vem nos trazer um tópico que se chama a ingratidão dos filhos. Olha, esse tópico, se a gente fizer um estudo profundo, ele dá mais do que um seminário, ele daria um livro, tamanha a profundidade e a forma sintética que é trazida aquelas informações. Então, Santo Agostinho começa falando das relações familiares. O que faz com que os espíritos se atraiam para a formação dos lares, das famílias, ou seja, marido e mulher, filhos. Quem são esses que chegam? Qual a necessidade da educação? Ele vai falando a respeito disso. E ele fala que o processo educativo não é tão difícil assim quanto se pensa. Pode ser feito por pessoas que tiveram a oportunidade de estudarem, de terem uma vida acadêmica, mas também pode ser realizado de forma muito profícua por quem não teve a oportunidade de estudar. Porque o processo educativo de pais para filhos, ele precisa de uma coisa principalmente: bom senso. Então existem pessoas que não tiveram a capacidade ou a oportunidade de estudar, mas têm bom senso na hora de transmitir valores. Assim como nós encontramos pessoas que têm mestrado, doutorado, pós-doutorado, mas não têm o mínimo de bom senso para educar. Então transmitem uma educação deficitária, uma má educação. Porque estão transmitindo valores que deturpam os caracteres morais da criança. Serão adultos que irão pesar negativamente na economia da sociedade. Mesmo tendo sido criados em lares de classe média alta, tendo possibilidade, acesso às melhores escolas. Então, Santo Agostinho, ele fala que
que o período da infância é o período mais rico para se transmitir os valores novos. E que desde cedo a criança, ela vai falando através das suas atitudes, das suas brincadeiras, do seu comportamento, de quem ela é enquanto ser imortal. Então a criança, ela vai deixando transparecer traços que ela traz dos seus condicionamentos passados, de outras existências. Então Santo Agostinho sugere: sejam os pais como jardineiros cuidadosos, zelosos, que observam o seu jardim, que veem os seus filhos como plantas e flores que vão crescendo, se desenvolvendo. E se nesse jardim, de repente, nasce uma planta imprópria ou um broto indesejado, vai e retira desde cedo. Não deixa esse broto crescer, porque se esse broto crescer, virar um tronco, uma árvore, depois talvez você não consiga mais retirar esse traço. Porque muitos pais acham bonitinho determinados comportamentos na criança, mas se você se antecipar e imaginar que isso daí é a raiz daquilo que algo será um comportamento muito maior, pode ser que esses pais se arrependam de não terem educado desde cedo, de não terem colocado limites desde cedo. Porque amar aos filhos não significa falar sim para tudo ou ser permissivo no processo educativo. Amar significa dizer sim quando é possível e não quando é necessário. Porque quem ama estabelece limites, quem ama se preocupa com o processo educativo, quem ama se prepara para oferecer o melhor a este espírito que Deus lhe colocou temporariamente às mãos para que você o auxilie na evolução, no crescimento, na transformação. Então, Deus demonstra sua confiança nas criaturas quando Ele permite que os filhos cheguem às mãos dos seus pais. Então, segundo a Organização Mundial de Saúde, o período da adolescência vai dos 10 aos 20 anos de idade. Mas a gente vê, do ponto de vista psicológico, que existem adolescentes de 25, 30, 40 anos de idade, porque são adultos ainda, muitas vezes, ou infantilizados, ou que vivem na dependência dos pais. Dependência financeira ou dependência emocional. Alguns desses adolescentes chegaram a essa idade por um processo educativo incompleto, muitas vezes. Não todas. Porque existem também aqueles casos dos pais que sim, oferecem o melhor em termos de valores para os filhos, de exemplos. O lar é organizado sobre bases seguras, pilares de valores. E ainda assim, esses filhos são refratários à educação que receberam. Então, muitas vezes, mesmo os pais tendo feito o papel deles corretamente, alguns filhos serão refratários à educação. Estes, Teresa de Brito, no livro Vereda Familiar, chama de filhos dificultosos. E os filhos dificultosos são aqueles seres espirituais que nasceram num corpo frágil, tenro, para despertar o amor dos pais. Porque se esses pais tivessem consciência de quem eram esses espíritos, provavelmente fugiriam. Mas então, a inocência da idade infantil desperta o cuidado, porque a dependência é total no início.
mas são espíritos que chegam aos braços trazendo em si marcas do seu passado espiritual. Muitas vezes foram retirados direto de esferas espirituais de dor, de sofrimento, de crime para a vida física, sem terem tido a oportunidade de um preparo maior, por não terem tido condição para isso. A vida aqui na matéria já seria um alento para eles em relação ao lugar onde eles estavam. Muitos outros vêm de situações obsessivas no plano espiritual, onde aprenderam a enganar, a mentir e mantêm esses condicionamentos aqui na vida física. Muitos outros são espíritos vinculados ao seu passado espiritual, um passado de dificuldades, de dores. Então reencarnam carregando mágoas, desconfianças, para que você possa, através do amor, transformar os sentimentos, para que o relacionamento de família consanguínea de agora se transforme em família espiritual, que é a família do sentimento, que é a família da afinidade. Todas as famílias da Terra têm este objetivo de fazer com que todos os membros se tornem família espiritual. Por isso é importante se aproximar mesmo daqueles que são difíceis. É papel de quem conhece mais, é responsabilidade de quem sabe mais, buscar aquele que pode menos, aquele que sabe menos. Quem tem mais, que ofereça mais. O que tem menos, muitas vezes, está no papel de buscar, está no papel de ser auxiliado, para que ele possa se organizar, se equilibrar. Então, o papel da família, em alguma instância, é o de auxílio mútuo entre os seus membros. Outras vezes, os filhos são credores dos pais. Outras vezes, são devedores. Não importa. O papel da família é o de transformar os sentimentos. O papel da família é o de fazer com que o perdão seja instituído, de que o amor passe a vigorar, a confiança e o auxílio. Este é o papel da família. Então é mais fácil instruir na infância, mas na adolescência também acontece. Muitos dos adultos que chegam como adolescentes, digamos assim, são aqueles que receberam, então, um papel educativo incompleto na infância, onde os pais buscaram atender em tudo esses filhos. Então, são filhos que não aprenderam a ouvir o não, a não receberem o não. Então, crescem adultos infantilizados. E aí a vida, então, muitas vezes lhes mostra caminhos difíceis e de dor, porque eles entram na vida achando que todos têm o mesmo papel dos pais, de lhe darem coisas e de falarem sim o tempo todo. Muitas vezes entram no mercado de trabalho despreparados imaturamente, emocionalmente, exatamente por causa disso. Então, são aqueles adultos que vão ficar se queixando da chefia, dos colegas de trabalho, dizendo, mas ninguém me entende no meu trabalho. Mas não é que ninguém entende, é porque a pessoa tem que se adaptar ao trabalho. Ela tem que se adaptar ao trabalho e não propriamente o trabalho se adaptar a ela. Ela vai ter que aprender a desenvolver a versatilidade, a paciência, a compreensão, a diminuir o egoísmo. Santo Agostinho vem falar a respeito disso, nesse tópico da ingratidão dos filhos. O Espiritismo nos dá a conhecer aqueles que são os principais vícios a serem trabalhados: o orgulho e o egoísmo, porque a raiz de todos os males que existem na vida são
repercussões de uma personalidade que mantém em si o orgulho e o egoísmo. Na raiz de todos os males que existem na vida, nós encontramos ou o orgulho, ou o egoísmo, ou os dois juntos. Então é a respeito disso que os pais devem colocar as suas energias, mas eles só conseguem oferecer se eles tiverem trabalhado em si mesmos estes valores. Então eduquem os filhos para que eles sofram menos na idade adulta, para que eles não sejam aqueles adolescentes, adultescentes, manipuladores, tão egoístas que manipulam os outros, as relações, para buscarem a qualquer custo aquilo que eles desejam, sem se importarem muito com os sentimentos dos outros. Nós temos alguns exemplos de famílias espirituais que vieram a se reencontrar, ou que depois viriam se reencontrar aqui na Terra. Quem teve a oportunidade de ler o livro Nosso Lar, nós encontramos a história de André Luiz. E André Luiz, ele foi acolhido numa colônia espiritual chamada Nosso Lar. Lá, posteriormente, ele teve a oportunidade de se encontrar com a mãe. A sua mãe já estava desencarnada, mas ela era um espírito nobre. Então ela não habitava Nosso Lar, ela habitava uma esfera espiritual superior a Nosso Lar. Mas o pai de André Luiz, que já estava desencarnado também, ele estava numa esfera espiritual inferior a Nosso Lar. Ele estava na região dos umbrais grossos, numa região de muito sofrimento. Por que aconteceu isso? Sendo que André Luiz considerava que a família era bem estruturada. Aparentemente era. Aparentemente o pai e a mãe, que viveram casados durante toda a vida, eram pessoas de bem. A mãe cuidou dos valores da família e desencarnou bem. O pai mantinha relações ilícitas fora do casamento, se envolvendo com diversas companheiras, fazendo promessas em vida para seduzi-las, para mantê-las. Acontece que duas delas, quando desencarnaram, falaram assim: você prometeu que ia ficar com a gente? Pois agora você vai ficar. Então, como elas eram espíritos dificultosos, elas foram para onde? Umbral grosso. Atraíram quem para lá? O pai. E ele não conseguia se libertar disso. Aí a mãe de André Luiz, conversando com ele, falando assim: eu já descobri uma solução para resolvermos o problema do seu pai, da nossa família. Qual é? Ela iria reencarnar junto do esposo, mas vai casar com ele de novo? Vai. A visão de espírito nobre é essa. É a visão do sacrifício em prol da coletividade, em prol de erguer os caídos. Mesmo que aparentemente ela esteja saindo no prejuízo. E então, os dois viriam como marido e mulher, e eles receberiam como filhos quem? As duas companheiras do pai. Olha, mas elas viriam como filhas? Elas viriam como filhas. Mas olha que tipo de filhas provavelmente seriam elas. Que tipo de valores o futuro pai instigou nelas em vida? O de mentir, o de adulterar, o de sensualizar. Quando essas meninas adentrarem a adolescência, que tipo de espíritos elas serão? Que tipo de adolescentes elas serão? E que tipo de pai ele será? Ele vai ser aquele tipo de pai ciumento. Vai falar: namorar? Aqui, você não vai namorar nessa idade não. Você vai ficar aqui. E que roupa é essa que você está usando? Que shortinho é este? Cheio de ciúmes. E elas seriam possivelmente aquelas adolescentes questionadoras e por aí vai, difíceis de serem educadas. Mas o papel é de educar, o papel é de redimir, o papel
é de organizar, o papel é de fazer com que haja evolução, transformação, melhoria de todo o grupo familiar. A mãe de André Luiz, que é um espírito nobre, pode parecer que ela vai ter uma recaída com isso, né? Não vai não. Ela vai se enobrecer ainda mais com essas situações de resgate junto ao marido. Ela vai crescer ainda mais. Então esse vai ser um tipo de lar de provas e de expiações. Agora tem um outro tipo de lar, o de Lísias, também do livro Nosso Lar. O Lísias foi aquele enfermeiro que cuidou de André Luiz enquanto ele estava internado no hospital em Nosso Lar, mas que o acolheu em casa como um irmão do coração. A família de Lísias era diferente. Na família de Lísias, ele morava numa residência em que a mãe e o pai viviam juntos enquanto casal espiritual. Eles foram casados na terra, desencarnaram, continuaram casados no plano espiritual. Continuaram casados. Vocês estão prestando atenção nisso. Porque não é todo mundo que desencarna casado que continua casado, não. Tem muitos que já estavam separados aqui, quando chegam no plano espiritual, falam, ufa. Ou então cada um vai para uma esfera diferente. Igual aconteceu com a mãe e o pai de André Luiz. Eles não continuaram casados no plano espiritual. Eles iriam se casar de novo na Terra, enquanto encarnados. Mas no plano espiritual eles estavam separados. Porque a mãe estava numa esfera e o pai estava em outra esfera espiritual. Mas a mãe e o pai de Lísias não. Esfera espiritual, ou seja, um mesmo patamar vibratório, evolutivo, de sintonia e de afinidade. Olha que bonito isto. Os filhos deles, quando desencarnaram também, foram morar com eles, como filhos espirituais. Olha como que os valores espirituais, morais, permaneceram e continuaram no plano espiritual. Ou seja, a família de Lísias continuou como família no plano espiritual. Agora, o interessante da história de Lísias. O pai do Lísias já havia reencarnado, já havia 3 anos. E a mãe, ao longo do livro, ela estava se preparando para reencarnar. E ela então reencarna. E eles haviam programado de se casarem novamente. Que tipo de casal eles seriam aqui na Terra? Um casal de almas afins, um casal de almas harmoniosas. Quem eles seriam como filhos? Os mesmos filhos, Lísias e as irmãs. Então, os mesmos filhos que já haviam sido filhos deles, que continuaram sendo filhos no plano espiritual, viriam novamente como filhos. Ou seja, eles foram bem-sucedidos na Terra, treinaram ainda mais no plano espiritual, para fazerem ainda melhor em uma nova existência. Uma família harmoniosa, todos voltados para o mesmo interesse, todos focados em um mesmo objetivo. Não é bom pensar assim? Então vamos semear. Se a nossa família ainda não está assim como a família de Lísias, vamos semear para que a gente tenha créditos para o amanhã. Porque nós não estamos aqui propriamente ainda para colher, mas nós estamos sempre para semear. A gente talvez não consiga propriamente adquirir uma felicidade plena por agora, mas na medida que a gente vai semeando felicidade, ajustes, nós vamos ganhando créditos para o amanhã. Então o Espiritismo, ele tem essa visão otimista da vida. Ele tem essa visão que transcende a esfera mais imediata, porque ele nos dá uma visão mais ampla da existência, como espíritos imortais que nós somos. Não essa visão fechada de uma existência única, porque aí a vida seria muito sofrimento, seria muita dificuldade, seria a gente lidar com perdas permanentes. Ninguém perde ninguém. Ninguém perde ninguém. E os encontros aqui, muitos deles são reencontros para ajustes de valores novos. A Terra passa, na atualidade,
por um período muito peculiar na sua história, que é o período de transformação. A Terra será um mundo regenerado. Mas a gente não deve esperar um mundo regenerado sem a presença de pessoas regeneradas. Então, os pais têm uma missão importantíssima nesses tempos atuais. O papel de educarem os seus filhos para a regeneração do mundo. Somente filhos renovados, regenerados, darão o surgimento de uma geração nova, darão o surgimento de uma geração regenerada, com os valores que a gente espera para a vida. Então, aquilo que a gente semear agora é aquilo que nós próprios colheremos no futuro, quando tornarmos a reencarnar. Se quisermos uma vida, uma sociedade que seja mais justa, mais equilibrada, mais amorosa, mais trabalhadora, com valores que sejam valores eternos, que a gente cultive primeiro esses valores em nós próprios e que a gente transmita esses valores para os nossos filhos, que estão abertos à nossa educação, que estão abertos ao nosso processo de exemplo. Que sejamos nós, então, este exemplo de transformação e que cultivemos nos nossos filhos essas flores das virtudes imortais, pensando no agora e no amanhã. Muita paz para todos, fiquem com Deus, até o próximo encontro. Toninho, você toca para nós então uma música?